Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 26 de novembro de 2020, vamos partilhar, vamos meditar sobre o Santo Evangelho que está no capítulo de Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 28. Naquele tempo disse Jesus: quando virde Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próximo a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra, grande ira contra o povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. A aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai-vos as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma palavra profética que Jesus nos deixa para reflexão. Parte dessa profecia, desse anúncio, já se cumpriu. Ali no início, quando se fala exatamente sobre Jerusalém, que foi saqueada, que foi invadida, que eles tiveram que sair da cidade para sobreviverem. Isso aconteceu já por volta do ano 70. Anos 70, ou seja, bem no iniciozinho ali da era cristã. Então, amados, é interessante nesse texto, nesse trecho do Santo Evangelho, que eu gostaria principalmente de destacar, qual o sentimento que surge quando nós lemos isso, quando nós lemos sobre essas angústias, essas perseguições, sobre esses sinais do fim dos tempos, do juízo final. Qual o sentimento que gera em nosso coração? Fazendo essa reflexão, me veio muito como às vezes nós nos comportamos em relação a esses tipos de anúncio. Nós tememos, nós já ficamos assustados, apreensivos, porque a gente começa a ver à nossa volta algumas coisas que realmente coincidem com esses sinais que Jesus já anunciava. Essas ondas, esses sinais do céu, da lua, do próprio sol. Algumas pessoas até interpretam isso de maneira negativa, falando: olha, vai ser o fim do mundo em tal dia. Ninguém sabe quando vai ser o fim do mundo, só Deus sabe. E isso vai se revelar dessa maneira como Jesus anunciou. Nós saberemos quando isso acontecer, porque quando isso acontecer, o Filho do Homem virá sobre a nuvem com grande glória e majestade. Esse retorno triunfante de Jesus vai acontecer, exatamente após, ou melhor dizendo, durante
esse sofrimento, né? Esse padecimento da humanidade, igual Jesus está falando aqui. E se faz necessário acontecer. Mas o sentimento que deve existir no nosso coração não é de apreensão, de medo. Não, é de preparo e de uma esperança que esse Salvador virá nos salvar. E ainda de maneira mais profunda, né, fazendo reflexões, é interessante que as pessoas, quando enxergam esse evangelho como um evangelho triste, dolorido, gera-se o medo, são pessoas geralmente que carregam muita culpa, né? E esse sentimento de culpa é um sentimento... Para que serve a culpa? Né? Quando a gente analisa como se serve a culpa, esse mecanismo da culpa é interessante. É uma maneira para nos fazer nos sentir bem. Por quê? Olha o mecanismo que é. Eu tenho maus hábitos, né? Vamos supor, eu tenho maus hábitos que me levam a pecar muito mais, a me afastar de Deus. E esses maus hábitos, né? Às vezes eu trato eles de maneira escondida, e aí o que eu faço? Eu fico com aquela culpa no coração, com aquela culpa na minha mente. E essa culpa, né, vai me autoflagelando, vai me fazendo sentir mal, ou seja, porque eu faço um julgamento de mim mesmo, dos meus comportamentos, né, da minha maneira de agir, pensar e falar. Então eu faço esses julgamentos. Para quê? Para eu não ser julgado por outros, para eu não ser julgado por terceiros, para eu manter aquela impressão que eu passo de santidade. Olha que interessante. Só que isso tem consequências. Com o passar do tempo, alimentar essa culpa, né, vai mudando o quê? Também a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, e vai nos distanciando também das coisas de Deus e de Deus também. Por quê? Essa culpa vai continuar alimentando maus hábitos que eu tenho. Né? Esses hábitos exatamente que eu estou me julgando, para ninguém julgar, para eu me sentir mal, mas que tem um fim profundo de me fazer me sentir bem. Olha só, então, quer dizer, André, que nós nos sabotamos para nos sentirmos melhor? Acertou, exatamente isso. E é interessante nós sempre refletirmos sobre essas culpas que nós carregamos, porque elas podem nos afastar de Deus e nos enganar. E aí, quando nós lemos uma palavra dessa que é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, é uma palavra que nos leva a alimentar mais ainda a nossa fé, porque nós estamos... Tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer: o mundo não é cristão e nós não somos desse mundo. Começa por aí. A palavra de Deus nos fala o quê? Buscai antes as coisas do céu. E aí Jesus vem, começa a falar essas coisas ruins, blá, 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 e ele fala: reanimai-vos, reanimai-vos, seja preenchidos de alegria, seja preenchidos de esperança, seja preenchidos de amor. Em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio às angústias, em meio à perseguição, em meio aos medos, porque aqui fala que quando esse tempo chegar, vários homens definharão de medo, perderão as suas forças. Amados, se nós analisarmos, olha a sua volta, quantas pessoas não estão com depressão? Né? A depressão, ela nasce o quê? Da ansiedade. O que é ansiedade? Né? Lábios secos, né? Respiração ofegante, coração acelerado. São os mesmos sintomas do medo. Então, nos tratar, né? Cuidar de nós, buscar um auxílio profissional, um auxílio também espiritual, porque quando nós vamos viver o sacramento da reconciliação, nos faz muito bem, porque nós estamos, né, aquela culpa que está guardada, aquilo que eu tenho escondido, eu falo, é um terceiro, né? Por mais que eu pense que estou sendo julgado, mas não. O padre está ali para o quê? Para nos orientar e para também nos dar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e também para representar ali essa misericórdia de Deus para conosco. Então, amados,
mais do que nunca, a mensagem de hoje não é nada de fim do mundo, não é nada de juízo final, para que você fique defiando no medo, mas que você se prepare. Para que, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, né, baseado em tudo que a gente conhece do anúncio do Evangelho da Bíblia, quais seriam as suas chances, né, de ir para a glória, né, de ir para o céu juntamente com Jesus? Você estaria mais perto ou mais distante desta ida? Baseado naquilo que a gente conhece, porque só quem sabe se nós vamos ou não, se nós estamos preparados ou não, se nós temos condição ou não, é Jesus, né? É Deus e mais ninguém. Então, com esse pensamento, veja o que é necessário fazer para que você tenha mais chances de ir para o céu. É uma confissão? É um pedido de perdão? Né? É um recomeço? É a procura de um profissional, né, da área da saúde? Eu não sei. Mas veja essa palavra exatamente com uma palavra de ânimo. Vai acontecer e está acontecendo, né? O fim dos tempos. Mas aqueles que são escolhidos, reanimai-vos, né? Preencham-se de alegria. Levantem a cabeça e olhem para o céu. Ou seja, olhem para a esperança, olhem para a misericórdia, olhem para Jesus. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com todos vocês.